mensagem de hoje, que vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que na verdade nós batistas não damos muito ênfase, e com devido motivo, porque a Bíblia ela foi escrita com um propósito muito simples e claro: falar de quem é Deus e do seu plano de redenção para a humanidade através de Jesus Cristo. Esse é o foco de toda a história de Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para Jesus Cristo. Mas nessa história existem alguns personagens que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos simplesmente deixar de lado, dizer que não existe, dizer que é mito, que é invenção, porque a Bíblia é muito clara em falar e nos mostrar que não é. E um desses personagens é chamado de Lúcifer, Satanás, Diabo. Nós não podemos negligenciar de forma alguma esse personagem e seus aliados, o diabo e seus demônios. Hoje nós vamos falar um pouco dele, para que nós possamos entender como ele age, como ele tenta agir em nossas vidas e como é que nós podemos nos livrar dessas investidas. Quando nós falamos a palavra diabo, Satanás, o que é que vem na mente dos irmãos? Vem imediatamente na minha, vinha aquela imagem daqueles monstros com chifre, monstros vermelhos com chifre, aqueles filmes de terror que acontecem, vem toda essa figura que é pintada, que é mostrada nas telas da televisão, do cinema. É exatamente isso que vinha na minha mente. Mas, lendo a palavra de Deus, nós podemos observar que não tem nada disso. Muito pelo contrário. Ele é bonito, ele é refulgente, ele é brilhante. E essas falsas ideias e essas falsas caricaturas que é pintada sobre ele, às vezes faz com que nós tenhamos alguns comportamentos errados e alguns comportamentos que são de propriedades do inimigo das nossas almas. Muitas das vezes nós olhamos crentes se comportando da mesma forma que se comporta o inimigo das nossas almas, Satanás. Por incrível que pareça. E vamos ver hoje que características são essas que nós temos que eliminar de nossas vidas. Que comportamentos são esses que caracterizam Satanás e que não pode ser visto nas nossas vidas? Vamos ver alguns pontos importantes. Por exemplo, o diabo e os demônios existem de fato. Apesar da Bíblia não trazer muita história, não focar nele, mas ele existe. É um fato. Lá em Romanos 15:4, fala o seguinte: porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então está escrito na palavra de Deus que ele existe e que é um fato. A Bíblia nos fala claramente sobre isso. Lá em Efésios 6:11, 11 e 12, ele fala o seguinte: Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais, espirituais na maldade, nos lugares celestiais. O diabo e os demônios existem, não é simplesmente uma metáfora ou alguma história inventada por homens para figurar, para representar o mal. Muitas pessoas falam que o diabo e os demônios não existem, que o mal na verdade está dentro de cada um, porque cada um é que faz o mal na sua vida. Isso em parte é verdade, mas não é a verdade como um todo. Ele existe. E isso é fato. Outra coisa, o diabo tem poder.
Ele não tem todo o poder, mas ele tem um poder. 1 João 5,19 fala o seguinte: sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno. Existem muitos mitos sobre isso para que nós sejamos enganados e dizer que não, isso não existe, isso é uma falácia, é mito, é coisa inventada por homem. Uma outra característica do diabo é mentiroso. 1 Timóteo 4,1 vem falar sobre isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O próprio Jesus declarou que ele é o pai da mentira, a mentira nasce nele. E infelizmente, nós vemos aí afora muitas pessoas que dizem que é crente e convivem com a mentira. O único pecado que a Bíblia declara paternidade é a mentira. Então, aquele que mente é filho de quem? Se a mentira vive nos lábios daquele que confessa a Cristo, é bom rever os seus conceitos do que é esse cristão. Por isso que é de suma importância conhecer o que diz a Bíblia, para que não sigamos outras doutrinas distorcidas da palavra de Deus. Nós temos que nos alicerçar e nos firmar na verdade. A verdade é um. A verdade, na verdade, é uma pessoa. É Jesus Cristo. O diabo, ele é mentiroso, mas para fazer as suas mentiras, ele usa a verdade. Ele não se firma na verdade, mas ele usa a verdade. Foi assim que ele tentou Cristo, com o que está escrito, tirando o texto do contexto para usar como pretexto para que nós venhamos a sair do caminho de Deus. O diabo e seus demônios, eles já estão condenados. Mateus 25:41 vem nos falar isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso ele vai falar para aqueles que estão diante dele no dia do julgamento final: apartai-vos de mim, porque tu é dele. E vai para o lugar aonde pertence, a ele pertence, ao inferno. O diabo sabe qual é o seu destino, que é o sofrimento eterno. E ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas, de homens e mulheres possíveis junto com ele, para esse mesmo destino. Mas o diabo ele se submete até a Jesus Cristo. O diabo e seus demônios se submetem à palavra de Deus. Lucas 10, a partir do 17 ao 19, fala o seguinte: Deus envia os seus discípulos na missão. Quando eles retornam para prestar relatório, fala o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Então Jesus lhe disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. O diabo tem poder, mas todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus Cristo. E é no nome dele, através dele, é que nós podemos resistir e nos livrar das tentações, das armadilhas do diabo. Só preciso que você seja firme na palavra de Deus. Busque a Deus, busque a Jesus no seu coração. Se aproprie do nome dele em seu coração, e o engano será desfeito. Nós podemos ver nitidamente a influência do inimigo nos nossos dias, no mundo aí fora.
nas TVs, os encantos da novela. E muitos crentes ficam encantados com as novelas, os filmes. A mídia em geral, no ocultismo, na bruxaria, na destruição dos lares, e por incrível que pareça, até na igreja, nós podemos ver esse tipo de atuação. As pessoas envolvidas nesse encanto que é se deixando envolver por esse encanto de Satanás. Apesar da Bíblia nos trazer poucas informações sobre Satanás, mas ele traz o suficiente para que nós aprendamos quem é ele, como ele se comporta, e que nós não venhamos a cair no mesmo erro, na mesma condenação de Satanás. Depois desse plano de fundo, é que eu vou falar sobre o comportamento que identifica e que gerou a queda e condenação de Satanás. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 14. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12 ao 15. E o tema da nossa mensagem, a condenação de Satanás. Por que ele foi condenado? O que foi que ocasionou essa condenação? O que fez ele cair? Isaías 14 começa dizendo, a partir do verso 12: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo abismo. Nessa passagem, quando é lida de forma literal, está se referindo ao rei da Babilônia, a um dos reis da Babilônia. Mas essas características aqui foi feita a comparação de como o rei se comportava e como Satanás se comportou na sua condenação. E aqui vem falando dessa inspiração de Satanás, como ele se inspirou em seu coração para que ele caísse. Essa passagem começa falando de Satanás antes da queda. Quem era Satanás antes da queda? Chamado Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Em outras traduções, estrela da manhã. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ou seja, aquele que era a primeira estrela aparecer no final da tarde e a última estrela sumir no começar da manhã. Lúcifer era o querubim da guarda celestial. Ezequiel 28 vem nos dizer isso. Ezequiel 28, versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Esse era Lúcifer, querubim ungido. E quando nós vamos procurar qual é a função do querubim na Bíblia, os querubins, quando apareciam, eles tinham uma função. Eles apareceram em algumas porções da Bíblia. Começou lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, e Deus colocou os querubins na porta de acesso ao jardim do Éden, para que o homem não tivesse acesso ao fruto da vida e vivesse eternamente pecando contra Deus, guardando a glória de Deus. Esse é um dos papéis dos querubins.
querubim também estava na tampa da arca da aliança, guardando a glória de Deus. 2 querubins, um de frente para o outro, de cabeça baixa, com as asas se tocando, guardando a glória de Deus. Querubim também aparece quando Isaías está orando, e tem uma visão de querubins orando ao Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o querubim pegou a Satanás, o anjo, e queimou os lábios de Isaías. O querubim guardava a glória do Senhor. Então, qual era a aparência de Lúcifer? No Ezequiel 28, versículo 13, voltando um pouco, vem nos falar qual era a aparência. Se era esse bicho feio que pintam, de chifre vermelho. Olha qual era a aparência de você. Versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: o sardio, topázio, o diamante, berilo, o ônix e jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Olha com o que é comparado a aparência do diabo. Pedras preciosas. E aqui temos duas vertentes teológicas quanto à interpretação. Uns dizem que quando Lúcifer foi criado, os minerais também foram criados e ele estava presente e recebeu um pouco da glória de Deus. A outra vertente teológica diz que não. Dizem que Ezequiel viu uma refulgência muito grande, um brilho com todas as cores das pedras preciosas. E a única forma que ele achou de descrever a aparência que ele viu foi descrevendo as cores dessas pedras preciosas. Independente qual é a linha teológica que está correta ou não, esteja certo que Satanás ele não é feio. Ele é brilhante, é muito bonito. Ele era muito sábio, inclusive a sua sabedoria foi corrompida por causa da sua beleza. Se encheu de si, da sua beleza, da sua refulgência, do seu brilho, e caiu. Mas por que ele caiu? O que foi que ocasionou a queda de um anjo de uma posição tão importante, um refúgio tão grande? O que é capaz de fazer com que esse anjo querubim caia? O que fez Satanás cair foi uma palavra chamada soberba. Procurei no dicionário o que significa soberba. O dicionário diz o seguinte: sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, orgulho, altivez, arrogância, presunção, comportamento da pessoa arrogante, presunçosa e prepotente. Isso foi o que fez Satanás cair. E aqui eu quero entrar num assunto específico, entrei de manhã, fazer uma nota de rodapé. Muitos já devem ter ouvido falar que Lúcifer era líder do louvor do céu. Quem já ouviu falar sobre isso? Líder do louvor, comandava todos os anjos, que ele mandava os anjos fazer, os anjos faziam tudo. E onde é que está se baseado, onde é que se baseia para falar isso? Nesse mesmo versículo, Ezequiel 28, 13. Em algumas passagens da Bíblia, há alguns problemas de traduções, porque existem algumas palavras no idioma, em outro idioma não existe, ou então tem algum problema de interpretação. E esse é um dos versículos. O versículo que mais se aproxima do original hebraico desse texto é a King James, ou então a Almeida Corrigida Fiel. E lá está escrito assim: estiveste no Éden, jardim de Deus,
e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífanos, e no dia que foste criado foram preparados para ti. Todos os tambores. Quando se fala de todos os tambores, se fala de todos os instrumentos de percussão. Todos os pífanos, instrumentos de sopro, a flauta, a gaita. Isso são o que representa todos os pífanos. Em Isaías 14:11 vem falando o seguinte: já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Violas representam todos os instrumentos de corda. Quando Satanás foi criado, foram criados também os instrumentos musicais. A missão de Lúcifer era ser maior líder de louvor nos céus, direcionar a Deus, conduzir a adoração ao Altíssimo. Essa era a missão, para isso ele foi criado. E ele conhece cada nota musical, cada acidente, cada combinação de nota, de ritmo. Ele sabe de cor. Eu já tenho, minha conversão foi em 99, já tenho 22 anos de convertido, já passei por alguns grupos de louvores, conheço alguns grupos de louvores de algumas igrejas. Conheço vários músicos de louvor. E eu digo a vocês, a coisa mais difícil de se encontrar nesses grupos de louvores é uma palavra chamada humildade. Tem, eu conheço, mas é difícil. As pessoas querem estar no meio do grupo de louvor, que é dedicado a Deus, e querem ser reconhecido porque canta muito bem, que tem a voz bonita e afinada, uns porque tocam, que é uma maravilha, tem uma prática, uma velocidade, sabe? E esperam os aplausos, esperam os reconhecimentos. Essas pessoas já têm no seu coração instalada a mesma soberba que era de Satanás, porque está tirando a glória que é para Deus e querem para eles. Humildade. Quando alguém canta esperando aplausos dos homens, já está dominado pela mesma soberba. Ou quando alguém fica chateado, inclusive na igreja, algum líder fica chateado porque fez o trabalho de Deus, fez a pregação e tudo, mas não foi reconhecido pelo pastor. O pastor não pode deixar de falar, de reconhecer aqui no corpo que ele fez isso, que ele fez aquilo. Fica chateado, fica magoado. Soberbo. Quer reconhecimento. Para quem é que está fazendo o trabalho? É para os homens ou é para Deus? Então espere o reconhecimento daquele a quem você está fazendo, para quem você está fazendo o serviço. Para Deus. Não importa os aplausos dos homens, o reconhecimento dos homens. Isso só vai massagear o seu ego, o seu eu. E você acaba caindo na mesma condenação no diabo. Porque você quer a glória para você e não para Deus. Fecha parênteses. Voltando ao assunto sobre Satanás. Em 1 Timóteo 3:6, 1 Timóteo 3 vem falando os pré-requisitos daquela pessoa que almeja o episcopado, ser ministro da palavra de Deus. E dentre essas referências tem uma que é que não seja neófito, não seja novo convertido. Por que não pode ser? Para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. E podemos identificar claramente a soberba de Satanás nas próprias palavras dele, quando ele vai, quando se fala, quando se diz aqui, quando se mostra o que ele falou.
Ele falou: eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu. Mas Lúcifer já estava no céu. O que ele está falando aqui? Ele está falando que queria o lugar de Deus, subir ao mais alto do céu. Ele estava querendo a adoração de Deus. Ele era o anjo mais refulgente, mais brilhante, mais bonito. Ele estava fazendo tudo da forma bonita, boa. Mas ele não queria estar ali no meio dos demais. Ele queria estar. Seu coração desejou o lugar de Deus. Ele tirou os olhos de Deus e colocou em si. E a soberba cresceu no seu coração, soberba. Isso nos revela que Lúcifer queria o lugar de Deus. Mas ele continua: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Trono quer dizer governo. Ele queria ser o governo viesse dele, ele queria governar todo e todos. Lúcifer queria ser autoridade no céu, queria receber toda a glória para si. Isso era o que ele desejava. Ele não queria mais estar simplesmente ali, ele queria receber a glória. E é muito triste quando olhamos dentro das nossas igrejas disputa de poder. É muito triste uma coisa dessa. Uns querendo se sobressair aos outros. Na família, quando tem briga, com disputa de poder. Esposa querendo ser mais do que o marido humilhando a esposa. Essa é mais uma característica da personalidade, do comportamento de Satanás. E muitas das vezes nós nos comportamos dessa forma e temos que estar vigiantes. Temos que estar atentos para isso. Isso nos revela que Lúcifer queria a autoridade de Deus. E ele continua: e no monte da congregação eu me assentarei ao lado do norte. Aqui nos mostra que ele queria a adoração de Deus. Ele não queria mais estar ali no meio dos anjos, dos outros querubins, adorando a Deus, comandando. Não, ele não se achava digno de estar no meio. Ele queria o lugar, se assentar acima de Deus. Ele queria que até o próprio Deus o adorasse. Estar acima de Deus. Essa síndrome de Satanás muitas das vezes está presente dentro das nossas igrejas, infelizmente. Infelizmente, as pessoas estão querendo destaque, posição, honrarias, aplausos. O nosso referencial não é o inimigo das nossas almas, não é Lúcifer, não é Satanás. O nosso referencial é Cristo. Quando a Santa Trindade, toda vez que elas aparecem, uma se relacionando com a outra, é um exaltando o outro. O batismo de Cristo, Deus fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele eu vi. Quando Cristo vai orar ao Pai, dá a devida referência ao Pai, a divinidade ao Pai. O Espírito Santo veio para exaltar a Cristo. Não para si. Essa é a nossa referência. É assim que temos que nos comportar. E ele continua: subirei sobre a altura das nuvens. Quando Deus criou, fez toda a criação, colocou o homem no jardim do Éden, deu autoridade para ele, comando de governo para ele. E aqui, essa passagem que fala a altura das nuvens, está falando do poder físico aqui no mundo. O mais alto lugar ele queria aqui no físico também. E vai tentar Adão e Eva. E consegue que eles caiam.
e toda autoridade, todo governo que era de Adão foi para Satanás. A Bíblia nos fala que hoje ele é o príncipe deste mundo. Mas a graça de Deus em Jesus Cristo, nós podemos tomar de volta essa autoridade em nome de Jesus e nos livrar da influência do maligno e seus demônios em nossas vidas. O sangue de Cristo, no nome do Senhor Jesus. E por fim ele fala: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu, tudo eu. Aqui ele está dizendo que ele seria o Altíssimo. A formosura dele corrompeu a sabedoria dele. Mas qual é o princípio de toda a sabedoria? Quem saberia me dizer qual é o princípio de toda a sabedoria? Temor ao Senhor. Satanás perdeu o temor ao Senhor. E com isso ele perdeu tudo. Ele perdeu o privilégio de ser o ministro de louvor, do mais sublime louvor que existe, de ser o verdadeiro adorador. Ele perdeu a oportunidade de honra eterna e de felicidade. E recebeu o castigo da vergonha e da maldição eterna no abismo mais profundo. Essas foram as atitudes de Satanás, que lhe trouxeram condenação. Temos que ter cuidado para que nós não nos comportemos da mesma forma, com essa mesma postura de eu. É muito fácil reconhecer alguém que está cheio de si. Alguém que está cheio de si, normalmente nas frases que ele vai falar, fala primeiro eu isso, eu aquilo, eu faço, eu sei, eu. Está cheio de si, não se esvaziou de si. E nós temos um exemplo muito importante sobre esvaziamento. Como é que nós podemos vencer essa postura, a possibilidade de ter a soberba? Como é que nós podemos vencer as ciladas de Satanás? Vencer o inimigo? A resposta está em Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 10, versículo 11. Eu ouvi uma grande voz no céu. João, quando teve a visão, ele fala: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já é o acusador de nossos irmãos, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E como é que eles venceram? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas até a morte. É pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dele que nós vencemos. Que testemunho dele é esse? Esse testemunho está em Filipenses 2, 5, versículos 5 a 11. Filipenses 2. De sorte que haja em vós, e aqui está a nossa referência, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pois também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e todos do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo queria se encher de si. Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Nessa passagem, Paulo nos mostra e nos ensina como vencemos a Satanás. E nós não podemos conhecer o amor de Cristo sem conhecer a sua graça. Mas não basta conhecer a graça,
Nós temos que ter consciência que Cristo, além de ser o Cordeiro, Ele é o leão. Além de ser o advogado, Ele é o juiz. E o juiz ao qual todos nós um dia vamos comparecer diante dEle para ser julgado. Ele é o nosso Deus. Nós vemos aí fora, todo mundo zomba de Cristo. Liga a televisão, zomba de Cristo. Tem programas para isso, para zombar de Cristo. Infelizmente, nós olhamos inclusive na igreja pessoas com piadas sobre Cristo. Isso não pode fazer parte do nosso comportamento. E aqui em Filipenses, versículo 6 fala: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A meta de Satanás era ser Deus. Cristo, sendo Deus, se esvaziou de si e se tornou homem. A criatura queria ser o Criador, e o Criador veio ser uma das suas criaturas, abrindo mão de todos os seus atributos, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis da divindade, para obedecer o Pai, ser obediente em todas as coisas. Ele se esvaziou de si mesmo. Satanás queria se encher do poder de Deus, da posição, da admiração, do louvor, da adoração, dos aplausos de Deus. Queria se encher da natureza de Deus. E é fácil identificar alguém que está cheio da condenação do diabo. Ele quer se encher, quer a glória para ele, quer, ser reconhecido a todo e qualquer custo. Não, ele tem que ver que eu estou fazendo o serviço, o pastor tem que falar lá na frente que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não, na célula os irmãos vão ver, vão falar e vão retribuir. Cristo fala aqui: quando fores orar, vá ao teu quarto, tranque a porta e ore em segredo. O teu Pai que te vê em segredo, escuta as tuas orações e te ouvirá. Não é para sair fazendo alarde do que faz e do que deixa de fazer. Faça o que tem que ser feito. Deixa que Deus recompense. Jesus, sendo o próprio Deus, cheio de todas as características, se esvaziou. E o processo de decadência e humilhação foi completo. Ele era Deus, se esvaziou de toda a sua glória, se tornou homem. Sendo homem, se tornou servo. Sendo servo, obedeceu em todas as coisas e se humilhou. E humilhado, não escolheu nem a própria morte. Morte de dar vergonha da cruz. Morreu nu. Espetáculo para todo mundo. Por isso que ele se esvaziou completamente. E às vezes é preciso que Deus venha com seu alfinete e fure a nossa arrogância, a nossa insolência, a nossa soberba. Fure para que vaze e nós venhamos nos esvaziar de tudo isso, para que Ele possa fazer morada. Eu me lembro, eu contei a história de manhã, quando eu estava na faculdade, recém-convertido, na faculdade, no curso de engenharia elétrica, e a gente estava numa disciplina que era no laboratório de computação, vários computadores, aquela turma toda lá, e curso de engenharia elétrica, na minha época tinha 2 mulheres. No curso todo, de todos os anos, tinha 5 mulheres, né? Então aquele monte de homem na mesma sala, e eu já convertido com um amigo meu, que era filho de pastor,
E nós dois no computador separado e todo mundo falando aquelas piadas, contando aquelas coisas, sabe? Com aquelas conversas indecentes, daquela forma que eu não posso nem sequer falar agora para vocês. E aquilo me incomodou tanto e eu falei para esse meu colega, o Ross, rapaz, esse pessoal tem a boca muito suja. E tá pessoalzinho que é ruim. Esse meu colega vira para mim e diz, Rogério, tu esqueceu que ontem tu estava lá com eles, fazendo a mesma coisa. E aí eu fui. E muitas vezes nós fazemos isso, em vez de oferecer a graça, perdão, nós julgamos. Achamos que somos mais do que os outros, achamos que somos mais importantes. Esquecemos que um dia nós já estivemos na mesma posição. Deus não quer isso. Ele quer o juiz, não somos nós. Arrogância, prepotência. Já me peguei algumas vezes, e essa foi uma das vezes, nessa situação. Temos que vigiar, meus irmãos, temos que ter cuidado, para que nós não caiamos na mesma condenação de Satanás. Ao invés disso, temos que ter misericórdia, não julgar. Deus quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos para podermos nos encher dele. É isso que Deus quer. Se eu tenho um copo cheio d'água, o copo está cheio, eu posso encher o copo e já está cheio. Para encher esse copo com outra coisa, eu preciso esvaziar. Agora ele está pronto para ser cheio com o que quiser. Temos um grande exemplo disso. Um outro personagem na nossa palavra de Deus, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel não é nada mais do que um dos maiores fariseus da época dele. Um dos mais respeitados fariseus. Paulo era de família abastada, de família com recursos. Se for estudar os pés de Gamaliel, Paulo era cheio de si. Ele fala que na época dele, ele se excedia em relação aos outros. Ele tinha mais conhecimento. Era irrepreensível na lei judaica. Ele se achava um cara. E ele se converte. Quando ele se converte, há uma certa resistência por parte dos outros apóstolos, porque Paulo perseguia os judeus quando se convertiam. Então no começo houve essa resistência. Então Paulo se levanta no meio deles e diz, olha, não foi de nenhum homem, não foi de nenhum de vocês que eu recebi a mensagem de Cristo, a revelação de Cristo. Foi do próprio Cristo. Não foi de nenhum de vocês. Eu sei. E no decorrer do seu ministério, ele vai trabalhando, ele vai se aproximando mais de Deus. No meio ele fala, de todos os santos, eu sou o menor. E no fim da sua vida, prestes a morrer, a ser decapitado, ele fala que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O pior dos pecadores sou eu. Se esvazie de si mesmo. Não seja arrogante, não seja soberbo, não seja altivo. O diabo queria subir até o mais altos céus. Queria o trono de Deus, queria ser o próprio Deus. Jesus, sendo Deus, desceu à terra, se fez homem servo, de servo se humilhou e morreu a mais humilhante morte de cruz e vergonha e dor. E qual é as consequências
consequências dos dois. Satanás foi lançado no mais profundo abismo, vergonha e morte. Cristo foi levado acima de todos os principados, de todas as potestades. Acima de todo nome está o nome de Jesus Cristo. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos ter cuidado. Que Deus tenha compaixão de nós e traga à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. E eu deixo para a igreja o versículo de Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E tudo o que fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Amém. Graças a Deus. Pastor. Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Pela manhã, eu disse uma ilustração, agora à noite vou falar uma outra ilustração que eu ouvi de mas não lembro o nome dele. Diz que um seminarista entrou na sala, começou a estudar e ele... O professor percebeu logo que tinha bastante conhecimento, era habilidoso na palavra, habilidoso quanto aos textos bíblicos, aos livros. Teologicamente ele era bastante avançado. E o professor, um dia na sala, disse: meu jovem, você pode ler aquela frase bem ali para mim? Aí disse que ele foi. A frase era sobre humildade. Só que estava escrita bem no rodapé da porta, bem embaixo, com a letra bem miudinha. E ele disse: não, é essa aqui, professor, é essa aí mesmo. E ele teve que ir lá ler o rodapé da porta e ler a frase sobre humildade, Só que para ele ler, era tão pequenininho que ele teve que ajoelhar. Ele disse: isso mesmo, meu jovem. Um dia também eu tive que fazer isso aí, para reconhecer que quem manda é Deus. Que aquela lição para aquele jovem foi a mesma que o professor teve que aprender um dia para se tornar um excelente professor. Irmãos, esse caminho é um caminho de exercícios. Muitas vezes nós nos incorremos caindo na tentação do inimigo mesmo, de querer reconhecimento. E é interessante que Jesus dá o maior exemplo no dia da ceia, da última ceia, na primeira ceia, da última Páscoa. Na primeira ceia, Jesus vai, pega a toalha, pega a bacia, vai, lava o pé dos discípulos, eles estão ali tudo constrangidos. Por que constrangido, irmãos? Porque parece não, é algo natural do homem quando ainda está no pecado. É uma orgulho, a soberba, E Jesus, quando agora começa a habitar no coração da pessoa, é que ele vai entender o que é ser servo de Deus. O que é humildade. E aí Jesus vai, lava os pés dos discípulos, eles todos constrangidos, não lava, e Jesus Pedro então começa: Senhor, não, de jeito nenhum, você não vai lavar nunca esse carro, de jeito nenhum. Jesus disse: se eu não lavar, tu não tem parte. Mas isso é maravilhoso. Olha, se nós não trilharmos esse exercício, Jesus está dizendo: não, você não faz parte. Se eu não deixar lavar meu pé, e eu não lavar o pé do outro, eu estou dizendo: eu não faço parte desse reino. Quando nós fazemos esse exercício de eu lavo o pé do outro e permito que o outro lave o meu pé, aí nós estamos dizendo: nós servimos a Cristo. Eu quero perguntar nessa noite: todos nós já lavamos o pé do outro e já permitimos que alguém lave o nosso pé? Todos nós já somos... Jesus vai dizer: vocês viram o que eu fiz? Vocês observaram o que foi que eu fiz? E os discípulos, assim, Pedro então disse: Senhor, então não lava o meu pé, não, lava o meu corpo todo. Aí Jesus disse: não, basta só o pé. Se você permite lavar o pé, você já é meu discípulo.
Se você vai vir lavar o pé, teu corpo já está limpo. Se você se humilha e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você já está limpo. E quando não faz isso, não está. E nem faz parte.